Bom, agora a gente vai para mais uma entrevista via Skype ao vivo, dessa vez para a gente falar sobre como que o contribuinte pode ajudar aos fundos sociais. A gente vai então conversar nesse momento com a Adriana Araújo, que é vice-presidente de registro do Conselho Regional de Contabilidade. Bom dia para você, tudo bom, Adriana? Bom dia. Bom dia, Então, Adriana, há a possibilidade, né? O contribuinte, ele pode, então, fazer a doação de parte do imposto de renda dele para os fundos sociais. Primeiro, explica o que são esses fundos sociais e como é que a gente pode fazer, então, essa doação. Primeiramente, agradecer o convite, né? E dizer a vocês que os fundos da criança e do adolescente, o FIA, eles já vêm há algum tempo que a Receita Federal ela disponibiliza essa possibilidade de que o contribuinte venha a fazer uma doação para os fundos da infância e do adolescente durante o momento em que ele está fazendo a sua declaração de ajuste anual. Então, o Conselho Regional de Contabilidade, junto com o Conselho Federal, vem trabalhando nessa campanha, né, orientando os profissionais para que eles façam, orientem os seus clientes para que façam essa doação. Então, até 3% do valor devido do imposto de renda, ele pode ser doado a alguma instituição aqui do estado ou de outros estados e municípios. E como que o contribuinte, então, pode fazer essa doação? De que forma? Durante a declaração de ajuste, se ele tem imposto devido, ele verifica qual seria o município que ele quer fazer essa doação. Aqui no estado hoje, nós temos, infelizmente, pouco mais de 30 municípios aptos a receber o fundo. Então, imagine que de 102 municípios, apenas 38, quase 40. Então, estão aptos. Então, ele escolhe o município e, durante a declaração de ajuste, o profissional ele vai fazer o cálculo e já prepara a guia separada da guia do imposto de renda e ele faz o pagamento até o último dia da declaração, até 30 de junho. Agora, Adriana, o que é que faz esses municípios ficarem aptos ou não para receber essa verba? Bom, eles precisam realmente procurar um profissional, não é? Preparar toda a sua documentação, ter certidões de regularidades em dia, todas válidas, não é? Ter um registro aí do Ministério para que sejam autorizados a trabalhar e a receber esse recurso. Você imagine que nos últimos anos nós estamos fazendo esse trabalho em parceria, um trabalho conjunto esse ano pela primeira vez, com várias instituições, com a Receita Federal e outras instituições, o Conselho também participando dessa parceria, e conseguimos um aumento nos últimos anos em torno de 175% na arrecadação. Então, imagine, nós temos um potencial muito grande de arrecadação para ajudar os fundos. No primeiro ano que nós fizemos, conseguimos 94 mil e hoje esse número aumentou bastante. Então, as instituições, elas se cadastram, podem receber esse recurso para aplicar. Então, você imagine, instituições que cuidam de crianças vítimas de abuso, de violência, nós temos idosos, enfim, temos várias instituições com trabalhos maravilhosos aqui no estado, precisando realmente desse recurso. Certo. E para a gente deixar claro aqui, esse valor, ele é retirado da possível restituição que o contribuinte iria fazer, ou ele é realmente retirado do que a gente paga ao leão, né? Digamos assim, a Receita Federal? A ele mesmo. Então, em cima do imposto devido, né, você fez o cálculo e verificou qual é o valor devido. Em cima desse valor devido, é calculado 3% e é feita aí essa destinação, né? Inclusive, o nome do projeto da Receita Federal hoje é Destinar. Então, é feita essa destinação para os fundos da infância e do adolescente, nesse momento. Então, veja que o trabalho é lindo, não é? Precisamos muito desses recursos, as instituições precisam se regularizar. Eu fiz um levantamento médio na declaração desse ano de alguns fundos municipais que estão aptos.
são poucos realmente, a exemplo de Maragogi, de Marechal, Arapiraca. Então, vejam, somente os maiores, os menores precisam realmente de ajuda, de profissionais aptos para organizar sua documentação e deixá-los realmente aptos a receber o recurso, não é? E é uma ação que gera benefícios não só para quem recebe, mas também ao contribuinte. Claro, o contribuinte, no momento em que ele tem aí o seu imposto devido, ele está ajudando várias instituições. Então, se ele ia destinar parte do seu recurso, não é, para o Leão, para a Receita Federal, por que não ajudar as instituições de caridade? Então, imaginem idosos precisando de ajuda, crianças precisando de ajuda, precisando de material escolar, precisando de leite, precisando de roupas, atendimento psicológico. Então, nós temos várias instituições aqui no estado que já fazem esse tipo de trabalho e dependem basicamente desse recurso. O destino, o valor é até 3% ou até 6%? Ele é até 3% durante o momento em que está informando a declaração para o imposto de renda, tá? Se ele fizer essa doação fora desse momento, do momento de ajuste, digamos assim, esse valor ele aumenta sim até 6%. Só que no momento da declaração, o valor é até 3%. É fácil de fazer, Adriana? Não tem bicho de 7 cabeças, né? Não. No momento que ele estiver fazendo a declaração dele, o que é que ele precisa fazer? Ele vai clicar na aba, ele declarou todos os rendimentos, né? Todas as despesas, colocou as despesas dedutíveis, ele finalizou a declaração dele, o imposto de renda já está lá, o valor devido. O que é que ele vai fazer? Ele vai clicar em doações diretamente da declaração, chama ECA, tá? Ele clica no ECA e vai selecionar o fundo que ele quer. Se for um fundo nacional ou um fundo estadual ou municipal. Então, ele tem a possibilidade de doar para as 3 instâncias, seja federal, estadual ou municipal. E aí, sendo municipal, ele clica e vai abrir lá os municípios que estão aptos e ele clica no município cadastrado e já faz a doação dele, tá? Então, a partir do momento que ele clica, vai gerar, o sistema já gera o DARF, ele vai imprimir o DARF e precisa ser pago até o último dia da declaração, que esse ano foi prorrogado para 30 de junho. E a gente tem como fazer o acompanhamento depois dessa verba que a gente doou para esses fundos? Há como a gente fazer o acompanhamento, se ela de fato foi destinado para esses fundos e está sendo utilizada com esse fim? Sim, a Receita Federal, ela divulga anualmente os valores que foram recebidos, não é? E os fundos municipais que receberam aquele recurso. E aí cabe a nós, enquanto profissionais, pessoas físicas, fazer esse controle social, não é? E lá no fundo que recebeu, fundo municipal lá de Craíbas, de Inhapi, chega lá no fundo e pede para ver, olha, quem foi que recebeu o recurso, quais foram as instituições que foram atendidas, quais foram os trabalhos realizados, e aí você tem os dois lados, você tem o controle social, que é feito por nós, contribuintes, e você tem aquele controle que é realmente feito pelas instâncias fiscalizadoras, entre elas o Ministério Público, as controladorias, as receitas, etc. É importante lembrar que a população, né, que o contribuinte, ele tem o direito e dever também de fazer também o seu papel enquanto agente fiscalizador nesse processo. Pois é, o controle social ele vem aí de uma forma muito ampla. Hoje nós temos as ouvidorias em todos os municípios, nós temos a lei de acesso à informação que permite que qualquer pessoa física solicite dados, solicite essa prestação de contas dos fundos, né? Quem recebeu o recurso, como recebeu. Então, não precisa se identificar, ele pode fazer esse pedido de uma forma anônima, não precisa dizer por que ele quer, para que ele quer, basta se cadastrar lá na ouvidoria ou no ESIC do município, na página do município, isso deve estar lá num campo claro. Então, ele clica, faz o cadastro dele, solicita e em até 20 dias o município é obrigado a apresentar essa prestação de contas a ele de uma forma muito prática, não precisa ir lá tirar cópia, já pode receber em PDF, no e-mail dele.
Então, esse controle social, ele é muito importante. Adriana, a gente tem aí até o dia 30 de junho, então, para fazer a declaração do imposto de renda. Eu queria que você pudesse passar aqui para a gente quais são as novidades para esse ano para a declaração, quem precisa declarar, só para a gente fazer um apurado e fazer o alerta para o pessoal também não perder o prazo, né? Claro, todo contribuinte que recebeu recursos tributáveis, ele precisa apresentar a declaração dele do imposto de renda até 30 de junho. Então, muitas vezes o contribuinte se passa, o primeiro passo dele é solicitar na empresa onde ele trabalha a declaração de rendimentos. Se ele observou na declaração de rendimentos que existe imposto de renda retido na fonte, ele está obrigado a declarar esse imposto de renda até para ter a restituição. Então, ele separa a documentação dele, não é? Se ele teve despesas médicas, despesas hospitalares, despesas com os filhos escolares ou dele próprio, tudo isso entra como despesa dedutível. E ele vai preencher a declaração. Hoje a declaração é muito simples de ser feita, mas o ideal é procurar a orientação de um profissional, de um contador que faça essa orientação, não é? Um outro detalhe são os médicos. Aqueles profissionais que são autônomos precisam ter um livro caixa escriturado, organizado, e preparar essa declaração sempre apoiado com alguém para não ter lá na frente aí um desabor com a Receita. Exatamente, então fica aí para quem está nos assistindo esse alerta, é fácil de fazer, não pode perder o prazo, senão cai na malha fina, né? Então, olha só, atenção até o dia 30 de junho, cada um fazendo a sua parte. Fica à vontade, pode falar. Adriana? Eu acho que a gente está com um problema. Nós estamos aí com a perda de áudio. Nós estamos, então, aqui com a perda de áudio, então, de qualquer forma, vou me despedindo de você, agradecendo pela tua participação aqui no TV Mar News e a gente volta a se encontrar em qualquer outra oportunidade, tá bom? Quem está nos assistindo, atenção, não perde o prazo até 30 de junho para você fazer, então, a sua declaração.